Ô, gente, farmácias e drogarias de todo o país começaram a reter a receita de canetas emagrecedoras. A determinação é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi publicada em abril e tinha 60 dias para entrar em vigor. A medida tem como principal objetivo evitar o abuso do uso de medicação originalmente desenvolvida para diabetes do tipo 2. Para a gente falar sobre essa mudança e sobre os riscos, eu recebo aqui um especialista para falar com a gente e dar detalhes sobre isso. Doutor Tácito Isgorlon. Isgorlon ou Isgorlon, doutor? Isgorlon, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Balanço Geral, doutor. Doutor, vamos lá, a gente sabe que tem aí essa mudança, Isso já era algo que estava há algum tempo, foi determinado, A Anvisa já havia feito isso, se eu não me engano, no mês de abril, para que essas canetas pudessem ser proibidas aí, a venda indiscriminada sem receita? As canetas que começaram muito lá em 2018, Em 2023, em janeiro, já teve grupo de médicos que fizeram solicitação para a Anvisa pedindo o receituário obrigatório para compra, porque estava se vendendo e comprando-se indiscriminadamente. E agora, esse ano, a Anvisa traz a resolução que realmente precisa de uma receita para que possa acontecer a venda. O que o senhor acha aí? O que os médicos acharam dessa decisão, doutor? Já era o que nós estávamos solicitando para a Anvisa há 2 anos e pouquinho, Então, assim, do grau de importância. Por atender pacientes nessa área de uso indiscriminado, a gente observa muitos efeitos colaterais. Então, quando começou a fazer as canetinhas, que são os análogos, chamados análogos de GLP-1, agora tem a mais moderna que tem DIP junto. O que acontece? Iniciou-se para tratar diabetes especificamente. E observou-se que tinha resultados de emagrecimento. Aí todo mundo começou a utilizar. Então é muito comum atender pacientes que de forma empírica ele começa a utilizar e passa mal. Já tive vários casos onde o paciente passa mal por utilizar a dose do jeito que está, do jeito que é. E nem todo mundo tem indicação de utilizar essas medicações. Você tem que passar por uma avaliação para saber se tem essa indicação para o emagrecimento. Emagrecer jovem é um jeito, meia-idade é outra, e idoso muito mais complexo. Você querer utilizar essas canetinhas em idosos é muito mais grave os efeitos colaterais e as consequências. O que pode acontecer, por exemplo, doutor, com o idoso que utilizar? É que o idoso, quando a gente começa a utilizar essas medicações, você tem que mapear muito bem a parte nutricional dele. Porque muitas vezes ele já está diabético, ele está desnutrido, e você vai utilizar uma medicação que vai inibir o apetite dele, então ele para de comer. Primeira coisa que a gente tem que focar muito no idoso é desidratação. Entendi. Ele para de comer e para de beber água. E quando nós fazemos um balanço calórico para o idoso, é diferente do adulto jovem. O idoso você vai poder tirar no máximo ali de 300 a 500 quilocalorias dia, que senão você descompensa metabolicamente esse paciente. E com essas canetas, o idoso às vezes não come nada o dia inteiro. Então ele vai ter muito mais efeitos colaterais e complicações. Pode, por exemplo, uma desidratação levar a uma insuficiência renal aguda. Aí você tem que internar esse paciente porque o rim acabou entrando em insuficiência por desidratação. Cefaleia, muito comum. Muitos vômitos pode acontecer com desequilíbrio hidroeletrolítico, também importante. Isso em qualquer faixa etária, mas no idoso isso é muito mais acentuado. Então tem que tomar cuidado da medicação de forma empírica, sem embasamento, sem acompanhamento com um profissional da área. Doutor, agora essa medicação, para quem está nos acompanhando agora, inicialmente, ela foi criada, para tratar o diabetes tipo 2, é isso? Sim. E aí depois a gente teve aí, vamos dizer assim, um efeito colateral, digamos, que foi o emagrecimento. Quando ela começou, os estudos não começaram, ela foi lançada em 2018, mas os estudos começaram muito antes, 5 anos antes. Isso para quê? Justamente para diminuir hemoglobina glicada, tratar diabetes. E se observou-se o quê? Que o paciente diminuía a ingesta e aí emagrecia. E aí foram estudadas as incretinas, que são chamadas GLP-1, que é a semaglutida, hoje com o nome Ozempic, O Ozempic todo mundo conhece. Mas, na verdade, o Ozempic ele é utilizado para diabetes. A indústria farmacêutica colocou o Wegovy para utilizar para emagrecimento, porque agora elas foram aprovadas para emagrecimento. Antes não tinha essa aprovação quando elas foram lançadas. Hoje já tem, então pode-se utilizar. Mas você tem que avaliar muito bem o paciente que vai utilizar. Se um paciente, por exemplo, está desnutrido, você utiliza, você vai piorar muitas circunstâncias de nutrição desse paciente. Um outro fator que a gente vê muito
né, o paciente perda de massa muscular. Então tem publicações mostrando que o Ozempic, a semaglutida, chega a ter 39% de perda de massa muscular do peso que você perdeu. Então você imagina que você perdeu 10 quilos e o leigo, você, paciente, acha que emagreceu 10 quilos. Não, você perdeu 10 quilos, mas do quê? 4 de músculo, às vezes 2 de água, às vezes 1 de osso, no final você perdeu 3 de gordura. Então aí que está a chave, né, doutor? Porque o que se espera é perder gordura, mas quer dizer que a gente vai perder músculo também, e é isso que a gente não quer. Osso e água. Então, a longo prazo, isso aí pode até levar a uma osteoporose. Já tem publicações preocupado com isso, né, desse uso indiscriminado. Então, o que vai acontecer? A pessoa perdeu lá 10 quilos. Ela fala, nossa, eu emagreci 10 quilos. Às vezes você emagreceu 2, 3. O resto foi água, músculo, um pouquinho de osso que vai junto. Então, aí já não é saudável. Perder massa muscular não é saudável. Saudável é perder gordura. Por isso que você tem um acompanhamento específico para quê? Minimizar a perda de massa muscular. Principalmente em idosos, né, Pascoal? Idosos já não tem massa muscular. A gente já tem perdas até de 1 a 1,4% ao ano de massa muscular. E aí você vai fazer esse idoso perder mais massa muscular, aí ele vai ganhar um carrinho elétrico para passear no shopping, porque não consegue nem andar depois. Doutor Tasto, agora, por exemplo, né, em quais situações, né, além do diabetes, a gente falou aí do emagrecimento, de fato, em algumas situações, agora com aprovação, inclusive para usar, para prescrever para emagrecimento, tem gente que pode receber, desde que vá fazer o acompanhamento correto. Sim, essas drogas que saíram, hoje nós temos no mercado a semaglutida, que é o Wegovy, né? E nós temos a tirzepatida, que é o Mounjaro. São drogas excelentes para emagrecer, mas tem que ser com supervisão. Emagrecer é perder gordura, não é perder peso. E muitas vezes as pessoas se iludem em perder peso. Né? E não, você tem que iludir em perder gordura. Mas como você sabe se você perdeu peso ou perdeu gordura? Existem aparelhos, impedância tetrapolar, octapolar, bioelétrica, que você faz um mapeamento. Então você sabe quantos quilos você tem de músculo, quantos quilos de água, quantos quilos de osso, quantos percentual de gordura. Você começa a utilizar a medicação e no consultório a gente vai mapeando isso para ver se você está perdendo o quê? Será que você está perdendo músculo com a utilização das canetinhas? Então tem que ser acompanhado para ver do que está perdendo e se está emagrecendo realmente. Bom, o senhor falou aí desse acompanhamento, né? E aí é fundamental, desde o início, eu imagino que quando o paciente vai procurar o médico, né, e pergunta se essa medicação pode ser utilizada no caso dele, o médico vai pedir exames para poder saber se vai estar adequado ou não. Sim, eu já tive vários pacientes que normalmente as pessoas te procuram no consultório para utilizar a canetinha. Já quer a solução milagrosa. Chega lá e fala, ó, eu já vim aqui que eu quero usar a medicação. Aí você solicita exames, você vê que às vezes esse paciente não tem condição. Semana passada eu atendi 2 pacientes que eu contraindiquei. Falei, ó, você não tem, por quê? Você tem uma deficiência de ferro muito grande, você está com uma deficiência de vitaminas B12 muito grande e vitamina D. Então, primeiro eu vou repor esse ferro, reestruturar essa parte fisiológica, posteriormente nós vamos utilizar as canetinhas. Entendi, aí precisa ajeitar ali você tem que ver o que está acontecendo para depois começar. Exatamente. Doutor, agora, o que o paciente normalmente... o paciente, às vezes, pode ter efeitos colaterais na aplicação dessa medicação? É muito comum os efeitos colaterais. A semaglutida, que é o Ozempic, tem muito mais efeito colateral do que a tirzepatida, que é o Mounjaro. Náuseas, por exemplo, em torno de 39%, cefaleias 23%, vômitos, mal-estar, tontura. Tudo isso pode acontecer. São as mais comuns. Inclusive, dor epigástrica também é muito comum e constipação intestinal. Então, você tem que ir mapeando. Então, às vezes, você tem que diminuir dose para evitar efeitos colaterais. Né? Já o Mounjaro, ele tem muito menos efeito colateral. Ele tem, por exemplo, náusea. Vamos pegar o Ozempic, tem em torno de 37% de náusea. O Mounjaro tem 2,9%. Então, assim, ele tem efeito colateral, mas a droga tem muito menos. Então, é uma droga excelente para utilização para diabetes, né, inclusive, e também para obesidade. Mas aí é claro que
fazendo aquilo que o senhor falou, né? Passando para o médico, avaliando. Se for idoso, ter um pouco mais ainda de cautela. Idoso, né? Hoje a gente sabe assim que a expectativa de vida aumentou. Então nós temos na pirâmide etária muito idosos e idosos obesos. E eles começam às vezes a utilizar por conta. Isso é um risco muito grande do idoso utilizar por conta, né? O idoso tem que tomar muito cuidado. Doutor, agora o senhor acredita que tudo isso ganhou essa proporção exatamente por quê? Por essa busca que as pessoas têm em tentar resolver a situação rápida, não querer mudar o hábito? É assim, o imediatismo, você está obeso, sobrepeso, você quer emagrecer e às vezes não quer mudar o estilo de vida. O que acontece hoje, tem muitos pacientes que eu não consigo tirar mais essa medicação. Vai utilizar por longo tempo no tratamento de obesidade. Quem normalmente a gente consegue retirar essas medicações? Quem muda o estilo de vida. Entendi. Então a pessoa começa a comer diferente, fazer um exercício. A gente sabe que o exercício não é a melhor estratégia para emagrecer o obeso, mas para manter o peso depois de magro é a melhor estratégia que tem. E a qualidade de vida. Então não é só perder peso. Você tem que ter uma qualidade de vida e mudar o seu mental. O senhor falou até agora em estratégias, então quer dizer que em alguns momentos a medicação pode ser utilizada para dar uma ajuda ali no começo? Sim, na hora que você está obeso ou sobrepeso, você tem o quê? Muita inflamação, você tem muita oxidação, resistência insulínica, que é a mais comum. E a resistência insulínica dificulta esse emagrecimento. Tá. Se o paciente tiver um aumento de triglicérides, também vai dificultar o emagrecimento. Então você vai tratar o triglicérides, vai tratar a resistência insulínica dele para o emagrecimento. Ele vai emagrecer, porque às vezes só academia é muito difícil, não é? E com as medicações, você tirando ele dessa injúria, ele emagrece e depois ele vai caminhar com as próprias pernas. É igual a gente trata qualquer doença. Não é? E a vantagem de você emagrecer é que você tira. Eu tenho pacientes que já tirei o CPAP, que é aquela maquininha de respirar, porque era obeso. Estava diabético, nós estamos na semana da diabetes, aí no também, Brasil, aí, exatamente. Né? Variando aí quase 20 milhões de diabéticos. Aí é uma excelente, parou de utilizar remédios, hipertensão. Né? Tanto que hoje a obesidade também tem um outro termo que chama diobesidade, que é a diabetes e obesidade, porque uma vai levar a outra. Né? Normalmente você vê o diabético tipo 2 obeso. Então qual o melhor tratamento para o diabético tipo 2 obeso? Emagrecer. Não é remédio para diabetes, é emagrecer. Tem que perder peso. Perder gordura. Exatamente, perder gordura. Doutor, eu agradeço bastante sua presença aqui no Balanço Geral por essas explicações. Então, a partir de agora, fiscalização um pouco mais rigorosa, vai reter a receita, da mesma maneira que acho que o pessoal estava acostumado a comprar remédios antidepressivos, deixa lá a receita, tem que ficar. Tem que ter a receita e isso é importante porque você vai ter um médico acompanhando ao seu lado. Exatamente, com cautela, com orientação médica, tudo dá certo, né? Só querer atropelar, querer fazer por conta própria, isso devagar não é e sempre. A solução. A gente chega lá. Doutor Tasso, muito obrigado. Obrigado. Aqui no Um abraço. Geral. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Estamos aí. Até mais.